Você sabe utilizar a correspondência aproximada nas funções proc, procv e proch? Assista este vídeo e descubra como se faz. No vídeo anterior, apresentamos como utilizar as funções proc, procv e proch, utilizando como referência a correspondência exata, ou seja, foi passado para as funções de procura uma data e ele só poderia retornar os valores relacionados a esta data. Caso eles não encontrassem a data indicada, eles retornariam uma mensagem de erro. Mas existem alguns casos onde o valor procurado não se encontra na base de dados. Aí, neste cenário, as funções de procura retornarão um resultado mais próximo do ideal, e isso é a correspondência aproximada. Sua utilização é muito comum quando se procura valores em intervalos numéricos. Vamos começar estudando a correspondência aproximada para a função procv. Como dito no vídeo anterior, a função procv é considerada a função mais popular do Excel, mesmo apresentando algumas limitações técnicas. Nesta tabela, encontramos informações de alguns alunos de uma academia, e baseado no índice de massa corporal de cada aluno, queremos saber seu estado físico atual e o tipo de regime que o aluno deve adotar. Para isto, a função procv irá consultar esta tabela, que apresenta os seguintes dados de referência. Com o índice de massa de 0 a 18, o estado físico do aluno é muito magro, e o tipo de regime é para ganhar peso. Com o índice de massa de 19 a 24, o estado físico do aluno é normal e não precisa fazer regime. Com o índice de massa de 25 a 29, o estado físico do aluno é sobrepeso e o tipo de regime é para controle de peso. Com o índice de massa de 30 a 39, o estado físico do aluno é obeso e precisa fazer regime para perder peso. Com o índice de massa acima de 40, o estado físico do aluno é de obesidade grave e precisa urgentemente fazer um regime para perder peso. Lembrando que a montagem deve ser sempre feita em ordem crescente, para maior precisão das respostas. Baseado nestas referências, vamos indicar o estado físico da primeira aluna. Mas antes, vamos aproveitar e colocar um nome nesta tabela para facilitar a execução deste cálculo. Selecione toda esta tabela, pressionamos as teclas Alt e F3 e note que a caixa de nomes entra em modo de edição, pronta para registrar o nome do intervalo. Vamos colocar tabela base, unindo as palavras por underline. Lembrando que intervalos nomeados não aceitam espaços. Para maiores detalhes a respeito de intervalos nomeados, consulte o vídeo neste curso de Excel básico. Acionamos a função procv, pois a tabela onde os dados serão procurados foi montada de maneira vertical, então a função é procv. O primeiro argumento é o valor procurado. Indicamos o índice de massa corporal da primeira aluna. Inserimos ponto e vírgula. O próximo argumento é a matriz tabela, ou seja, em qual tabela se encontra o valor procurado. Então digitamos o nome que demos para a tabela. O próximo argumento solicitado é o número índice da coluna, ou seja, qual o número da coluna que se encontra a resposta procurada. Observe que esta tabela possui 3 colunas. Cada coluna recebe um número de identificação. Queremos encontrar o valor que está armazenado na coluna 2, referente ao estado físico. Então, digitamos o número 2. Inserimos ponto e vírgula. E o último argumento é o procurar intervalo. Este é o ponto principal desta demonstração. Note que o IMC da primeira aluna é 21, e este valor não se encontra na nossa tabela de referência. Se escolhermos a opção verdadeiro, correspondência exata, ele nos retorna esta mensagem de erro, pois o valor 21 não se encontra em nossa tabela. Então, neste cenário, ao invés de usarmos a correspondência exata, devemos escolher a opção verdadeiro, que é a correspondência aproximada. Ou inserimos o número 0, que também significa correspondência aproximada. Observe que ele retorna o resultado corretamente. Vamos repetir o mesmo procedimento para o próximo aluno. Acionamos a função procv, indicamos o IMC do segundo aluno, ponto e vírgula, indicamos o nome da tabela onde o Excel irá fazer a procura, ponto e vírgula. Em seguida, indicamos o número da coluna que contém a resposta procurada, neste caso, a coluna 2, ponto e vírgula. E no argumento procurar intervalo, escolhemos a opção verdadeiro, pois o índice de massa do segundo aluno não se encontra na tabela de referência. E se arrastarmos para baixo, os demais índices são calculados corretamente. Vamos adotar o mesmo procedimento para encontrar o tipo de regime baseado no IMC de cada aluno.
Acionamos novamente a função PROC-V. Indicamos o IMC da primeira aluna. Ponto e vírgula. Indicamos o nome da tabela onde o Excel fará a procura. Ponto e vírgula. Em seguida, indicamos o número da coluna que contém a resposta procurada. Neste caso, coluna 3. Ponto e vírgula. E no argumento procurar intervalo, escolheremos a opção verdadeiro, pois continuaremos a utilizar a correspondência aproximada. E se arrastarmos o resultado para baixo, os demais índices são calculados corretamente.